Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, último pregão de janeiro, 31/1 de 2022, 10 horas e 37 minutos. Eu fiz uma enquete lá no Instagram se o Corinthians venceria o Santo André e venceu o gol do Fábio Santos de pênalti. Eu não fui no jogo, mas meu filho foi. Muita chuva no ABC Paulista. Agora a gente tem 21 graus, 23 graus agora, com algum nível de garoa em São Paulo. E eu desejo uma excelente semana a todos. Queridos, eu queria, em especial, desejar uma boa semana de aula a todos os estudantes, né? Minha filha retorna às aulas hoje. Acredito que muitas crianças, né, filhos, sobrinhos de vocês também o farão. Essas crianças são o futuro do Brasil. É importante que elas tenham amparo emocional, psicológico, né? Também nos estudos, bons exemplos para que a gente tenha um país cada vez melhor. Eu sou brasileiro nato, entusiasta com o Brasil, sempre ergo a bandeira nas redes sociais. E eu gosto muito do exemplo de transformação que ocorreu na Coreia do Sul através da educação. Foi um dos melhores exemplos. E um amigo meu que lá mora e trabalha disse que na Polônia aconteceu algo semelhante, mas eu não conheço esse caso em detalhes. Eu vou estudar, mas na Coreia do Sul eu conheço em detalhes a revolução que ocorreu no país através da educação. E sou um otimista com o Brasil e que essas crianças construam um futuro maravilhoso para a nossa nação. Queridos, eu vou começar aqui os trabalhos, né, de hoje, sempre com muita honra, entendendo que é um privilégio poder trabalhar, auxiliar, poder ser útil naquilo, especialmente quando é aquilo que a gente gosta, né, de fazer, ama. E o contato com os alunos empolga, fortalece, e vocês são muito importantes dentro do processo, uma vez que para nós não é o dinheiro, não é a vaidade, não é o número de abertura de contas, não é a corretagem gerada no dia, mas sim o aluno como ser humano, investidor e investidor é a nossa razão de ser. João Vinícius, nosso querido amigo de todos os dias, bom final de semana, mestre Wagner, o menino chegou à máxima dos 113,480, fato. Você acertou nela quase milimetricamente, é verdade. A gente falava em 113,500. É por isso que às vezes eu sou meio chato com vocês no Telegram e peço para aqueles investidores que sabem fazê-lo trabalhar com ordens escondidas para realização de lucro ou mesmo entrada, porque hoje o nosso grupo é grande, ele tem condições de naquele momento ali, né, criar algum tipo de barreira ou suporte momentaneamente, porque a liquidez é muito grande. Mas quando tem um alvo que a ordem está na pedra, ou seja, a gente deixa a ordem lá e espera bater, se conseguir esconder a ordem melhor. Agora, quase no fim do pregão, deu uma subida, indo a casa de 112 mil pontos. Fechou 112.440, né? Parece que está desenhando um M no momento, seria um sinal de reversão para uma queda forte ou apenas momentâneo. Que Deus ilumine a todos nós. Um abração, uma excelente semana. Vamos lá. João, eu acho que a gente tinha uma série de situações aqui. Parecia um M com eixo na mínima do dia 26, né, ou perto disso, depois aqui um topo mais baixo que o anterior, e não foi prosperando. Eu diria para você que em algum momento nós tivemos até mesmo um oco. Mas às vezes a tendência a falar mais alto, eu vou até... Deixa eu tirar aqui o som, fica sempre melhor. Às vezes a tendência, né, aquele movimento momentâneo, o fluxo ele fala mais alto. Ó, chegou até um oco, ó, acionou a neckline, inclusive hoje, mas não prospera. Então essa figura praticamente ela está descartada. Então não prosperou. E agora o que a gente tem é um canal delimitado pelas linhas azuis aqui no intraday. Inclusive hoje, né, nesse movimento de queda, no início do pregão, eu falei, ó, pessoal, quem está de fora... seja do swing trade, quem entrar na compra, posição incompleta ou até do day trade, essa região aqui é interessante, acho que muita gente entrou e já subiu legal, né? Tá quase 1.000 pontos acima da mínima, né? 111.575,
Agora bateu 112.515, quase 1.000 pontos acima da mínima. Mesmo quem pegou no meio do caminho que estava de fora, ali pelo 112, onde eu reforcei a Trading Idea, eu acho que foi positivo, né? Na minha visão, nós temos uma barreira, vê aqui, João, ó, 112.515, 112.500, 112.510, 112.440, 112.470, 112... Quer dizer, precisa romper 112.500 para tomar força aí e buscar o 113 ainda hoje. Renato Martins, seja bem-vindo ao nosso espaço de estudos e aprendizado, caríssimo. Caramba, tomei um gole do Red Bull aqui. Tomar mais um, hoje eu tô tomando The Tropical Edition, sabor frutas tropicais. Olá, professor Wagner, parabéns pelo canal, muito obrigado, Renato, aprendi muito todos os dias e venho tendo bons resultados, fico muito feliz e honrado, também motivado. Ingressei na B3 em janeiro de 2022, que você tenha um ano maravilhoso. O nosso querido amigo pede 3 ativos, vamos estudá-los todos. Antes de estudar, para não esquecer, eu vou falar um pouco de fluxo, pessoal. Até o dia 26/1, nós tínhamos um saldo positivo dos estrangeiros no mercado de ações, 24.847, legal. Porém, entretanto, todavia, eu acredito, no dia 13/1, deixa eu ver se a gente... Não, acho que não pega mais. No dia 13/1, data do meu aniversário, acho que tinha sido o recorde de compra dos estrangeiros num dia só, e acredito que eles bateram com esse saldo aqui, ó. 3.294 no dia 27/1. Uau, né? Então, daqui a pouco, se bobear aí, eles fecham um mês beirando os 30 bi. Eu não lembro de um mês, desde que eu tô na bolsa, de estrangeiros comprarem 30 bi. Mesmo porque o volume subiu muito de uns meses para cá, né? Pós-pandemia, muita gente foi à bolsa, então é um recorde absoluto na minha visão. Eu não fiz esse estudo, mas eu acredito que seja um recorde absoluto. Oceanpack é aquele caso, né? Eu não optaria por comprar esse ativo no momento, mas entre a compra e a venda, se eu fosse obrigado, eu compraria. Por quê? Pinça de fundo, médias cruzadas em modo compra, e o ativo aparentemente está inflexionando. Então, sem dúvida, entre a compra e a venda, o ativo está mais para compra. Né? Inclusive está rompendo uma LTB hoje. Aí ele pega. A Guar 13, eu não preciso nem olhar o gráfico para falar que é compra. Né? Um setor que tende a uma recuperação firme. Né? Como Marisa, por exemplo. Ó. Não precisa nem olhar o gráfico. Pessoal, aqui nós tivemos o padrão da alavanca, o acionamento de um pivô no rompimento de 9,57, está buscando alvo de simetria, ó, 12,50 e 58. Parece que não, mas o ativo está subindo 50%. Ó. Você pega aqui 8,28, está 12,41. Lembra que eu falei para vocês? Ó, vai ter ativo aqui... Vamos ver essa mínima aqui. 8,28, dividido por 8,28. A gente está falando numa alta de 50% em menos de um mês. Então, quando eu falei para vocês, ó, vai ter ativo em janeiro que vai subir 30, ó. Aqui no... Aqui... Deixa eu entender aqui. Aqui ele bateu no dia 7 de janeiro. Que ele calcula que começou o mês aqui, né? Mas da mínima subiu 50%. Então esse tipo de movimento eu comentei que seria relativamente comum. Então um dos exemplos é Guararapes, mas ainda tem espaço para subir. Né? Agora, tá longe de média, tá... no mundo ideal você compraria numa correção, só como a tendência é muito forte. Né? Mas o momento de ouro assim passou, é mais para administrar quem está no jogo. E aí tem Boa Vista. Boa Vista não é um ativo que eu compraria. Se eu fosse obrigado a entrar a compra e a venda, eu compraria, mas não optaria por ele.
Se você comprar agora, não tem sinal, a não ser assimetria. A chance, teoricamente, de ganhar fortemente, e se continuar corrigindo, você teria um stop próximo aqui, de repente até abaixo dos 5,15. É uma ideia de trade. Perfeito? E disponha, Renato, quando precisar, nós estamos à disposição. Pessoal, como eu sempre peço, detonem na área de comentários. Aqui a gente não tem preguiça de trabalhar. Pode mandar, que eu mato no peito. A gente tem aqui o prazer em poder fazer os estudos, caminhar ao lado de vocês, que são a nossa razão de ser. Antônio Medeiros, grande professor, ótimas análises. Poderia, por gentileza, Azul e POWE3, claro, seja bem-vindo. Uma excelente semana a você, querido amigo, e tudo de melhor. Então vamos ver aqui Azul 4. As companhias aéreas, né, como um todo, né, você vê aí mundo afora, elas têm uma ideia de compra sim, né, topos e fundos ascendentes. No caso de Azul, se rompeu 27,10 firmemente, como parece que está fazendo, no mínimo aqui ela vem a 29,78 e acima disso não tem resistência. Então isso é bem interessante, eu vejo uma situação favorável amplamente à compra. E aí a gente tem focos, né? Eu acho que tem um perfil parecido com Boa Vista, é a mesma coisa. Entre a compra e a venda eu compraria, mas não seria um ativo que eu escolheria. Mas está dando um sinal de inflexão, está levemente inclinada para cima no curto prazo. Antônio, tudo de melhor, excelente semana. Alexandre Silva, e pessoal, quem puder deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, bacana. E em especial a tua área de comentários, assim todos nós aprendemos juntos. Alexandre Silva, show de bola, Top Trader é muito inspirador para todos os investidores, especialmente para quem está começando. Keep walking, Wagner, assim será, Alexandre, tudo de melhor. Muito obrigado pelo teu depoimento que fortalece e incentiva. Sucesso a você e a sua família. Gabriel, que é o nome do meu filho, Gabriel Silva, olá mestre. Gosto muito quando fala a ação que investiria se tivesse 1 milhão, ganhasse na Mega Sena, show. Quem sabe um dia eu ganho na Mega Sena? Se eu ganhasse na Mega Sena, eu faria bom uso do dinheiro. Utilizaria para algum projeto que capacitasse as pessoas, né? E também investimentos em bolsa, injetaria uma parte na Top Traders para ampliar a nossa atuação. Hoje, se tivesse que escolher uma ação para dobrar ou triplicar a capital em 2022, tivesse que apostar as FIIs e escolher uma, para qual seguiria? Quem sabe a gente faz isso quando a gente realizar lucro no dólar. Se conseguimos, Gabriel, seja sempre bem-vindo. E obrigado pelo elogio. Gabriel, vamos dar uma olhada aqui nas nossas carteiras. Vamos ver se na carteira Desafios a gente faria isso com alguma delas. Olha, a Melk. A gente tem um capital interessante nela, tal. Está respeitando o topo anterior em média. Acho que tem um amplo potencial para subir, mas acho que ela não seria escolhida. Local Web está fazendo uma figura simétrica que é o padrão do foguete com alvo nos 16, talvez entre o final de fevereiro e o começo de março. Estou otimista com a recuperação desta belezinha, mas eu não alocaria esse valor nela no momento. Gerdau, estou muito otimista que a gente consegue vender a 40 daqui a algumas semanas, alguns meses talvez. É uma ação de guarda da carteira, mas eu não alocaria. Provavelmente vai romper um pivô de alta aqui no 28,55. E Cury, apesar de todo esse otimismo, deve estar fazendo uma correção no tempo, né? Percebam aqui que a gente tem um topo anterior, mas eu não alocaria, apesar de todo o otimismo que eu tenho com a Cury. A Cury é uma empresa muito bem administrada, o gráfico está começando a refletir isso, tem um potencial muito grande. Vamos ver na carteira Imersão Pocket. Pessoal, essa semana as bolsas de Hong Kong e Xangai não funcionarão, uma vez que é feriado, a partir de amanhã é feriado lunar, é feriado do Ano Novo na China. Hoje, por exemplo, algo que me traz uma satisfação muito grande, falando em seguro, eu fiz o seguro de um automóvel com a Mafre. Aí você tem que fazer a vistoria. Eu não quis fazer ano passado, num outro caso, mas aí, sou sincero, a diferença de preço estava grande. O corretor recomendou, falou que é uma ótima empresa, eu fiz.
Porém, entretanto, todavia, já faz mais de uma semana que fiz o seguro e não, cadê a pólice? Por e-mail, por correio, ele falou que tá tudo certo. É meu corretor há mais de 20 anos, então ele falou, tá falado. Mas a pólice não chegou, ela ainda não foi emitida. Isso me deixa levemente, não preocupado, mas atento. E a Caixa Seguridade, ela faz um movimento de início de semana que é animador. Ó, padrão da alavanca no semanal, se romper a média de 21, vai ser a primeira vez que ela o fará. Ela nunca trabalhou acima da média de 21. Seria uma ação que eu colocaria essa grana que o nosso querido amigo falou? Não. Apesar de eu estar muito otimista, o pivô de alta aqui a 8,57, bacana. Y-Duque, padrão parecido com a Caixa de Seguridade, deve romper esse filhote de canal com cunha. Por que eu falo que é um filhote de canal com cunha? Porque não tem um paralelismo perfeito, pertinente, clássico, quando é um canal, mas também não é tão inclinado quanto uma cunha. Mas se eu tivesse que classificar, eu classificaria como cunha e o alvo é R$25 da cunha, no mínimo. Santos Brasil já está mais próximo do perfil que você descreve. Cumpriu simetria, acionou pivô a 5,88, né? Padrão da alavanca, você pega aqui um gráfico semanal, ó, tem um baita de um rompimento aqui a 6,74, aí já começa a se aproximar do padrão que você fala. Você pega, por exemplo, a Boa Safra, já é uma empresa de guarda, mas que deve romper os 14,60 e buscar 16,40, mas não tem esse perfil. E Smart Fit, talvez também fica mais perto do perfil que você fala. Porque se a gente observar no semanal a simetria em V, ela remete, por exemplo, a 24,53. BKBR3, perfil também parecido. Ó. Padrão da alavanca no semanal, pivô de alta acionado a 6,15. Rapt, né, tá rompendo aqui um triângulo, já se aproxima mais do seu perfil, ó, corrigindo no tempo sobre o topo anterior. E a gente tem Gemat. A Gemat é a que mais se enquadra, ó, acionou um W, eixo a 5,88, é uma, por exemplo, que se enquadra no seu perfil. Agora, triplicar a capital é complicado, né? Falar em triplicar. Agora, dobrar, eu acho que a Gemat aparece como candidata. Eu acho que uma empresa, por exemplo, como Pomo 4, é que a Pomo 4, o ideal seria ter pego o movimento aqui embaixo. Eu falava que esse ativo a 2,60, 2,70 era piada, ela tem um perfil parecido, só que agora já tem um movimento em desenvolvimento. Perfeito? Aí tem a carteira ouro, vamos ver se alguma se enquadra. Ó, por exemplo, Pets é uma empresa que eu acho que tem um perfil parecido, ó, topos e fundos ascendentes. Se você coloca aqui um gráfico semanal, a própria simetria projeta algo perto de 23 ou 24. A Natura, eu acho que se aproxima desse perfil. Se ela começar um movimento forte, romper aqui com uma barra importante na região de 24,60. A JHSF se enquadra no perfil que você falou. Só que seria interessante ter pego em região aqui embrionária no rompimento falso. Ela deve fazer topos e fundos ascendentes. A Honey já está mais próxima desse perfil, ó, provavelmente acumulando para explodir. Grendene. Hoje, falar em dobrar ou triplicar é complicado, mas dobrar é uma possibilidade. Por exemplo, Grendene, Porto Belo. Né, a Porto Belo começando aqui um movimento embrionário, a simetria inicial remete a 10,78. Perfeito? Ó, Porto Belo talvez seja a que mais se enquadra numa ideia de uma explosão no momento. Aí nós temos Rail. É uma ação não para dobrar, mas para ter um ganho significativo. Né? Nada impede que a gente troque os ativos da carteira também. E a CAPR11 já é uma ação que não tem esse perfil porque ela é de guarda, mas subiu forte também. Ó. Sambi, eu acho que tem um potencial grande, mas não para dobrar. Ela está acordando aqui, é a ação que nós temos do setor
dos bancões, né? E Semin não dobrar, mas uma ação para subir tipo 50% eu acho possível. Em especial se ela romper esse triângulo a favor do movimento prévio. Perfeito? Muito bem. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe, alguma coisa aqui para vocês. Ou alguma coisa que eu anotei. Algo coletivo para responder também. Acho que tá tudo certo. Para quem tá vendo aqui o warm-up, com certeza alguém vai perguntar depois. Sim, eu sou um grande admirador do professor Ivan Santana. O professor Ivan Santana é um dos gênios que nós temos no mercado financeiro, né? No sentido de caráter, profissional completo, né? Caráter, ética, história, autoridade. E eles parecem fisicamente com meu pai, que faleceu em 2017, né? O professor Ivan Santana é fisicamente parecido com meu pai, alto, porte físico, cabelo branco, o mesmo rosto. Uma vez eu falei isso daí pra ele quando eu o parabenizei, ou pelo aniversário ou por algum trabalho. E sim, um dos produtos que eu sigo aqui no Brasil é o conteúdo do professor, querido professor Ivan Santana, né? Dessa galera da velha guarda. Eu sou grande admirador do professor Ivan Santana e também do professor Márcio Noronha. O professor Ivan Santana e o professor Márcio Noronha, eles não precisam nem falar de bolsa, né? Se você tiver qualquer contato com eles através da internet ou pessoalmente, eles podem falar de qualquer assunto que é sempre uma aula, um prazer, uma satisfação. Você sente um conforto muito grande tendo contato com esses dois verdadeiros mestres e gênios da renda variável, né? Tem uma galera da velha guarda que inclusive tentou me derrubar na Expo Money durante os 5 anos que eu estive lá, que não é mole, né? Então tem uma galerinha da velha guarda aí que é uma galerinha do mal. Né? Além de serem fraquinhos tecnicamente, ainda tem um caráter ruim. O professor Ivan Santana e o professor Márcio Noronha são duas pessoas maravilhosas e profissionais da melhor qualidade. São realmente verdadeiros mestres. Então é isso, vamos continuar aqui. Então eu respondi ao meu amigo Gabriel, que tem o mesmo nome do meu filho. Dan Teixeira, oi professor, isso mesmo, sou da Bahia, torcedor do Bahia. Tá vendo como eu tenho boa memória, Dan? Mas meu time não contrata ninguém. Lá, quando eu ia pra Bahia, pra Salvador, eu dei muito treinamento ali. Eu acho que eu dei uma vez no Stella Maris, até por indicação do Leandro Martins, mas a maior parte dos treinamentos eu fazia no Mercury ali do Rio Vermelho. E as pessoas falam muito da rivalidade entre Inter e Grêmio, Corinthians e Palmeiras, mas a rivalidade entre Vitória e Bahia também é grande. Mas ela é mais... Ela é diferente, assim, é uma rivalidade diferente, mas muito forte também. Onde também é muito forte é entre Coritiba e Atlético Paranaense. Eu já tive empresa lá. Já conversamos por e-mail, algumas vezes pelo Instagram, é isso mesmo, tá vendo como eu tenho boa memória? Seu aluno a 3 imersões, juntos sempre, parabéns pelo trabalho, com afinco e dedicação aos alunos. Um grande abraço, querido Dan. Eu fui a Salvador várias vezes, né? Jogava com a poeira, com a molecada ali perto do Mercury do Rio Vermelho. Tem um gramado ali que eu lembro que eu ia. Eu lembro que uma vez a gente arrebentou de manhã numa imersão, fomos para o Quimuqueca. E vinha gente de várias cidades do interior da Bahia. Vinha a galera de Feira de Santana, Itaparica. E os cursos na Bahia, principalmente as imersões, eram uma maravilha na terra, né? Os alunos traziam presente. E aparecia aluno de última hora. Aí o cara, não fiz a matrícula. Eu falava, o importante é você participar. Participava, acertava depois, falava com a minha equipe. Aí um trazia o outro. A hora que você viu uma turma de 12, 13 alunos, tinha 30 na imersão. Todo mundo conversando e grandes amizades. O povo baiano é realmente maravilhoso. E tinha um aluno uma vez que queria me vender um abadá. Eu fui, acho que em junho ou julho, ele queria vender pro ano seguinte. Eu falei, mas pro ano seguinte... Eu nem sabia que meses antes você já podia comprar, mas aí eu acabei não comprando. Ele me levou lá no local, só história. História boa. Eu tive a honra de poder percorrer o Brasil na época da Expo Money. E eu voltava para ministrar os treinamentos. Rodrigo Obregon, boa tarde, professor. Eu gostaria de saber a sua opinião. A comprar BDR da carteira USA é uma boa alternativa para quem opera pequeno?
Tem a questão do dólar, né, Rodrigo? Mas essencialmente é que nem a galera que opera café. Você tendo ciência aí que você está operando indiretamente o dólar também é uma boa alternativa, né? Rodrigo, hoje eu prefiro a exposição direta ao papel, porque você abre uma conta numa Passfolio da vida ou na Avenue, é muito tranquilo, assim. Mas se você fala, não, eu não quero ou não faz sentido pelo meu capital, vale a pena a BDR, sim, respondendo objetivamente. Uma ótima semana a você, querido amigo, um grande abraço e tudo de melhor. E que venha fevereiro para a gente estudar e trabalhar forte. Falando em forte, tem o FortCamp. Obrigado pela leitura de Braskem Rapid. Disponha aí nosso querido amigo, ele pede Porto Seguro para agora. Parece estar em cima de suportes bem importantes com boa simetria. Show, FortCamp. Vamos ver aqui. Vamos estudar esse ativo, né? Que é Porto Seguro. Estava falando de seguradora agora há pouco. É uma ação que parece iniciar um movimento. Quem procura um ativo de guarda, acho que é uma boa. As médias estão prestes a se cruzarem em modo compra. A gente tem aqui um sinal de fundo no semanal, que será confirmado se houver o rompimento de 20 com 28. Acho que faz sentido uma compra, está muito mais para compra do que para venda. No caso dessas seguradoras em específico, FortCamp, o que acontece? Tem um detalhezinho chamado volatilidade histórica, né, que vocês conhecem no ativo, que é o quão nervoso é um ativo e é o combustível dos preços. O volume tem sido reduzido e a volatilidade também, mas nada impede um pico e outro. A gente vai começar logo menos a temporada de balanços, né? Então, eu até vou passar para vocês via Telegram depois, ó. Eu vou passar para vocês isso aqui depois, ó. Ok? Ó que maravilha de material, ó. Passar para vocês. Então, no dia 2, ó, começa por Cielo, Santander, BB Seguridade. Então a temporada de balanços deve visitar bem os negócios, né? E eu, em especial, né, é uma época que eu me sinto muito... É uma época volátil, eu brinco que é a história de domar o cavalo bravo, né? Eu gosto de operar na temporada de balanços, porque é puro conhecimento, é técnica, é dedicação, é estudo, é suar, que é a minha característica, né? O complicado é quando você tem político falando coisa de madrugada, de noite, manipulando o preço, mas operar de uma forma desafiadora quando o desafio ele é técnico, ele depende de estudo, de trabalho, de dedicação, é com a gente. Aí nós somos imbatíveis. Ok? Bem-vindo, Fernando. Oi, professor. Estou esperando a Miglu passar dos 7h40, por acredito que ela chegue nos 9h70. Seja bem-vindo, tudo de melhor, saúde e paz a você. Fernando, vamos observar esse ativo que inclusive é um dos que tem maior peso na carteira do meu filho, Emiglu. Quarta-feira a gente vai ter o prazer aqui em casa de receber alguns familiares, né? Para assistir Corinthians e Santos e comer uma pizza. Ó, o 6,23 era um suporte importante, aparentemente reagiu. Fernando, a impressão que esse ativo nos passa é que tem uma simetria em desenvolvimento com eixo a 7,41. Então você está falando aqui de 7,40, está correto. Se a gente trouxer o estudo para o gráfico diário, a gente vê detalhadamente. Ó. Então, eu acho que pode ir até além. Ó, tem gap aqui em cima, perto de 13, 14 reais. Então, o ativo promete, aparentemente. Eu acho que ela vai se recuperar. Antônio Santos, bom dia, mestre Wagner. Ibov semanal com 3 soldados brancos. Vai rolar Red Bull sabor coco com açaí bem gelado. Hoje eu tô tomando o de frutas tropicais, o amarelinho aqui. Hoje não vai bater nos 115 mil pontos, mas quem sabe ao longo da semana.
Só Porto Belo segue incorporando o movimento. Poderia analisar Porto Belo e TASA? Porto Belo já foi. Eu vou falar de TASA 4 agora. Porto Belo é uma maravilha de empresa, né? Outro dia mesmo eu fui lá a São Bernardo, na loja da Porto Belo. Nós fomos comprar lá um revestimento, um baita atendimento. Empresa super organizada. A TASA, algumas pessoas têm restrições por ser uma empresa de armas, né? Mas faz também outros produtos. Aparentemente ela faz um movimento de acumulação. Eu particularmente não sou fã da marca. Quando eu sou, eu sou. Quando eu não sou, eu costumo falar. Eu prefiro a Glock. Mas fato é que a Taurus melhorou muito. E o que ela nos passa aqui é que tem um movimento de acumulação através de um triângulo. Professor, mas pela análise técnica clássica, ela deu a pancada e ela vai para baixo, né? É possível. Só que se ela romper a média de 21 e a parte alta do triângulo, ela estopa os vendedores e vai para o alto e avante. Certo? Querido amigo Mário Weber, tá conosco aí na chuva e no sol. O Antônio também, um grande abraço a vocês dois, ao César. Oi Wagner, boa tarde. Segundo o que entendi, a imersão 14 está próxima. Eu e todos aqueles que seguem há muito tempo estamos aguardando ansiosos. Na verdade, ela vai ser lançada quando o mercado bateu 126 mil pontos, né? Então, quando a gente perceber que o mercado está indo para lá, a gente prepara, vai ter uma data de lançamento. E realmente, pessoal, a minha ideia, né? Eu estava até conversando com alguns familiares. A minha ideia, qual que é a ideia? Sempre com toda a verdade aqui que eu passo de coração para vocês. É provável que a imersão técnica 14 seja a última? Você vai parar quando o mercado atingir 126 mil pontos? Não. Mas é provável que seja a última imersão. Sendo a última imersão, sim, seria a última chance de fazer parte do nosso grupo fechado, porque a gente vai fechar o conteúdo quando bater no 126. Porém, entretanto, todavia, quem entrar na imersão 14 vai poder renovar toda vez que a gente bater a meta. Porque a gente dá um período mínimo para o aluno, mas tem a meta. Se não bater a meta, a gente não cobra nada. Tanto que faz quase um ano que a gente não cobra nada de ninguém. Quando a gente for renovando, você vai poder renovar. Eu garanto que o grupo funciona até o último dia de 2022 que tem pregão. Deixa eu ver aqui qual será. Então, por exemplo, qual vai ser o último pregão de dezembro? Então você vai poder renovar. O último pregão de dezembro vai ser no dia 30. Então, até o dia 30, o grupo funciona. Agora, é provável que a imersão 14 seja a última, como é provável que eu pare no dia 30 de dezembro de 2022. Mas até lá o grupo vai funcionar. Por quê? Eu tenho a ideia de estudar em 2023 marketing digital, metaverso, NFT, criptomoedas e também ensino um estudo religioso, né? Vocês sabem que eu sou entusiasta de todas as religiões, né? Islamismo, judaísmo, cristianismo. Então eu tenho essa ideia de estudar religião, NFT, metaverso, criptomoedas e marketing digital em 2023. Então provavelmente será um ano que eu não trabalharei, digamos assim. Eu vou ter a minha carteira, eu vou operar, mas eu vou focar nas minhas operações e nesses estudos. Mas eu dou a minha palavra a vocês que a Top Traders não encerrará as atividades após os 126 mil pontos. Haverá o lançamento de uma imersão que sim, provavelmente será o último treinamento que a gente vai ministrar. Eu vou caprichar em todo o escopo, o desenho dessa imersão. E aí todo mundo vai poder renovando quando a gente bater. Geralmente a gente dá 2 meses, né? Ou 2 meses ou a meta, e a gente vai renovando. Quem entrar na imersão 14 vai poder renovar até o final do ano. E aí sim é provável que a gente encerre em 30 de dezembro de 2022. Mas encerre se bater metas, estiver tudo certo. Eu não vou, por exemplo, falar, pessoal, a gente está com as operações em andamento, ó, tchau. Vocês conhecem o meu caráter e sabem que não será assim. Mas é provável que a gente encerre no dia 30 de dezembro e é provável que a imersão 14 seja a última, sim. Ok? Se for a última, como será o futuro? Teremos um grupo seguindo para o infinito, pelo menos até 30 de dezembro de 2022, ou haverá lançamento de uma outra forma de estarmos com você? Vai sendo feita oferta para quem entrar na imersão 14, provavelmente a última entrada no grupo. Mas fiquem tranquilos, a gente não faz nada de forma hostil, sempre com serenidade, pensando sempre no bem do aluno acima de tudo. Querido amigo César, torcedor fluminense, morador de Brasília, eu adoro Brasília, lá foi a cidade onde tive mais alunos. Olá Wagner, pode falar como ficará a cotação do minério de ferro nesses dias fechados na China? Não tem minério. Ótima pergunta, César.
Ó, o minério negociou, caiu forte, está negociando agora o futuro em Singapura, mas você vê que já perde liquidez, ó. Vai ficar dormindo aqui e aí ele vai parar. Eu não sei até quando exatamente negocia, mas mínima liquidez, daqui a pouco para e volta só na próxima semana. Ok? Eu não sei se esse Singapura continua com as cotações, mas em Qingdao, por exemplo, já era. Será usada a cotação de outro país? Vamos ver se Singapura vai continuar funcionando. Essa é uma boa pergunta. Quando eu não sei com certeza absoluta, eu vou pesquisar, mas é uma pergunta boa. Qingdao não, lá na China não negocia. Agora vamos ver se Singapura, que é o minério chinês, 62%. Aproveito e cito o comentário do Lula, fez hoje sobre Petro cair forte. Grande abraço, um ótimo final de semana. Eu não sei qual que foi esse comentário do ex-presidente Lula. O que exatamente? Vamos ver aqui a Petro 3 e Petro 4. Eu não sei, realmente caiu, né? 2,97, mas eu não sei se foi... Até deve buscar o topo anterior aqui. Tem até algum espaço para cair, a 3 e a 4, mas eu não sei exatamente o que falou o ex-presidente Lula. Ó, realmente uma barra forte. Os compradores vão ter trabalho para estancar por aqui. E se eles conseguirem equilibrar, a média vai subindo, né? Perfeito. Sensei Paulo Lancelotti, meu querido amigo, está comigo há muitos anos, sempre prestigiando. Paulo, um aluno maravilhoso que nós temos. Tamo junto, WC. Sigo aguardando minha BBS3 disparar rumo às 40 e romper a LTB. Show! Quem já deu boa foi Neogrid. Desde que te escrevi já foram mais de 20%. Olha que maravilha, Paulo. Essa foi barganha, sim. Cash 3 também pediu compra e até pede ainda uma correção. Vamos estudar todos os ativos que o nosso querido amigo tem em carteira? Então vamos lá. BBAS3. Eu acho que os 40 realmente são uma questão de tempo, viu, Paulo? Olha que interessante aqui no semanal. Tocou LTB, desceu, tocou, desceu. Só que agora, olha, observem a diferença, né? Ela chega na LTB com 3 candles verdes com corpo aqui, né? É mais ou menos o que ela fez aqui no final do ano, mas eu vejo um pouco mais de força. E se romper, é uma questão de tempo, talvez 37,65 ainda em fevereiro. Daí ele fala da Neogrid. Nós temos a Neogrid. A Neogrid, a simetria... Pode parecer um sonho meu aqui, né? Mas a simetria fala em 5,15. E vamos ver a Cash 3, que é Amélios. Cash 3. É uma empresa interessante, muito polêmica. Tem 2,51 rompimento falso, tá 2,88. Isso daqui a gente vai precisar estudar detalhadamente observando o semanal. Ainda não tem aquele punch, né, um candle mais amplo. Seria uma compra simétrica. Porém, entretanto, todavia, se você observar aqui dando um zoom no gráfico, acima de 2,98 pivô de alta. De repente fecha acima de 2,98 amanhã, e aí... mas foi e voltou, mas tem topos de fundos ascendentes. Perfeito? Tem Nunes... QCG, tem como interagir no Telegram se você liberar? Seria interessante cada postagem nossa. Nunes, primeiro boas-vindas, tudo de melhor, uma ótima semana. Antigamente, fazia sentido. Só que hoje eu tenho que cuidar de 6 grupos de Telegram que somam mais ou menos uns 10 mil alunos. Eu não tenho braço hoje em dia porque eu faço Telegram, feed do Instagram, eu faço stories, YouTube, vários relatórios durante o dia. E tecnicamente eu estou à frente de todas as iniciativas. Eu tenho uma equipe maravilhosa de back-office, middle. Porque se eu começar a colocar pessoas para fazer esse tipo de trabalho, perde a essência, a forma artesanal que eu trabalho, que é o que diferencia top traders, né? Mas eu penso no futuro em criar uma plataforma, aí sim para a gente interagir. Então tua ideia é excelente, tá bom?
O sobrevivente, olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, estamos iniciando o programa Radar. É isso mesmo, eu falo isso na abertura, já virou bordão. Inclusive, a convite do Stormer, do Leandro Ruxa, do Thiago Bizzi, no ano de 2019 eu apresentei um programa lá no canal da LS chamando Olá Investidor, que era um sucesso de público, era bem bacana de fazer e chamava Olá Investidor. Né? A galera de lá sempre me prestigiou, né? O Leandro, Stormer, Bizzi, toda a galera, o Lawrence, que é um cara muito bacana também que trabalha lá. Eles me receberam sempre em tudo que eles fazem, eles me chamam, Super Traders, quando reinaugurou a parte educacional, quando inaugurou a barca. Mas não é chamar, ó, Wagner, vem aqui, os caras mandam passagem de avião, hotel excelente, leva para jantar nos melhores lugares, então a minha gratidão por eles é muito grande. Então vamos ver aqui. O que eu acho desta belezinha. Eu acho que logo menos vai dar oportunidade. Acho que ainda desce um pouco mais. Mas eu tô, inclusive, esperando para fazer alguma coisa. Mas penso que desce um pouquinho mais. E acima de 37,93 pivô de alta. Certo? Marcelo Fernando Bonassi, seja sempre bem-vindo, assim como você, o sobrevivente. No seu post de sexta-feira, 14h33 sobre mini índice, não estaria havendo a formação de um oco? Sim, eu coloquei sobre isso, mas não prosperou. Coloquei no início do vídeo, parabéns pela tua observação inteligente e sagaz. O Rodrigo, seja bem-vindo, Rodrigo, valeu, uma ótima semana a você, saúde e paz. Professor, boa tarde, Holanda, o povo mais alto do mundo, sim. Oportunamente para o nosso tema, foi na Holanda que ocorreu uma das maiores bolhas da história. Excelente lembrança. A bolha das tulipas, uma tulipa valia o valor de uma casa. Sabe algo que está bolha, caro professor? Olha, eu falava muito desse ativo, né? E obrigado por todos vocês que participaram e no a nossa gravação maravilhosa. Eu falava muito de dois casos, né? Na minha cabeça, agora eu acho que é a oportunidade de compra, nessa região aqui de 6,75. Mas, por exemplo, no Nubank a 12, eu achava que não fazia sentido. Não era uma bolha, porque foi o IPO, mas exageraram. Então não é que era uma bolha, aí eu falava também de bid, né? Que eu achava... Não era uma bolha assim, mas era um preço bem exagerado. Por exemplo, o bid... 86. Agora 25, pô, tá valendo 30% do que valeu. Daí eu acho que era uma bolha e agora é um valor interessante. Perfeito? Então eu fiz as 3 carteiras. Daqui a pouquinho a gente vai ter a abertura das bolsas americanas. Então o que eu vou fazer antes da abertura das bolsas americanas? Eu vou fazer os ativos fixos aqui no Brasil. Certo? Então, o primeiro ativo. Caramba, se cada vez que me ligassem fossem 10 dólares, eu estaria rico. Isso porque eu liguei na Vivo, liguei na NET, renovei plano, aumentou velocidade. O que esses caras querem comigo? Não é possível. Ambev. Eu acho que a Ambev entre a compra e a venda é compra. Deve acionar um pivô de alta aqui a 15,49, mas não é um ativo que me empolga, vocês sabem disso. B3SA3. Eu acho que o objetivo final do movimento é mais ou menos aqui no gap, então a gente pode falar alguma coisa em torno de 17 para fevereiro. Aí nós temos BBS3, né, que está caminhando rumo a essa LTA, que deve ser rompida uma vez que a simetria remete a 33,42. Bradesco, eu acho que fevereiro 24,70 é alvo, caríssimos. Né, pivô de alta acionado a 21,60, um bom volume.
Itaúsa 10,46 ou até mesmo 10,56 ou até mesmo o 10,78 é alvo de curto prazo. Pivô de alta acionado a 9,71. Quando eu falo pivô, né? Explicando detalhadamente, nós tivemos o padrão da alavanca, conectando dois ou mais fundos, fundo, topo, fundo mais alto que o anterior. A volatilidade histórica é baixa, então ela vai no ritmo devagar e sempre. YouTube, a mesma situação, né? Padrão da alavanca, fundo, topo, fundo, rompimento de 24,08. Apesar dela ter uma cunha rompida que remete no mínimo a 25,69, talvez até o fim da semana, ela tem resistências intermediárias, ó. Tem o 24,53 e tem o 24,79, então ela vai tendo dificuldade, mas vai caminhando para cima. Samba eu já comentei, nós temos aqui o IFNC, tem tendência de alta, então algumas correções no meio do caminho ocorrerão, mas nada que mude a tendência do ativo. Pelo que caiu o minério, o IMAT está segurando a onda, né, o índice de materiais básicos. O imóvel eu vejo com bons olhos, uma consolidação sobre o 783 com 42, está acima. Small 11, que é a forma mais simples de estar exposto a small caps. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Eu já tinha olhado, né, e-mail, tá tudo certo aqui. O rapaz está confirmando, o rapaz da Caraigá, áudio que vem aqui, tal, 14 horas. Perfeito. Responder para ele, até mais. Minha filha é entre as 13, dá tempo de eu voltar tranquilamente, vai fazer alguma coisa na rua. Perfeito, até mais, muito obrigado. O rapaz também que tem o nome do meu filho, Gabriel, maravilhoso. Ele vem fazer uma regulagem lá no sistema do carro, de som. Então a ideia é que venha 118,88, talvez ainda nessa semana. Professor, vai perder muita liquidez, tal que feriado lunar? Perde alguma liquidez, mas nada como se fosse um feriado, por exemplo. Aí não. Aí nós temos o índice de consumo. O índice de consumo, ele faz um racional de um mastro-bandeira, no meu entendimento. Aí nós temos o índice de energia, a assimetria remete a 79,428, excelente. Aí já vimos Petro, né? Temos Vale aqui na tela. Vale é minério, né? Então, o que não é que preocupa, mas o que que chama a atenção aqui na Vale é o seguinte: nós temos um topo, correto? Um fundo e um topo mais alto que o anterior. E nesse momento a Vale está acionando um pivô de baixo. Qual que é o ponto que aciona o pivô? 82,08. É o divisor de águas, só que aí respeitou também, está um pouquinho acima. Divisor de águas entre a compra e a venda. E se você usar um pouco mais a imaginação, tem um oco, né? Então acho que isso tem que ser observado na Vale. Aí nós temos China 11 e eu não vejo uma grande oportunidade ainda, apesar de haver um sinal, que é um martelo. Né? Se realmente consolidar acima de 7,92 pode ser, está longe de média. Aí nós vamos ter o DI1F25. Né? O DI acho que ele está levemente inclinado para uma queda no momento. Essa LTB é uma referência. Tem praticamente um canal aqui no DI, né? O WDO, ainda está o G22 aqui no Cartesia, né? Vence amanhã, mas a liquidez já migrou. A gente está no... Nós fizemos a rolagem hoje, a simples transferência da expectativa vendedora. O que acontece? Vou fazer uma conta para vocês. O nosso médio... Não, vamos lá. O nosso médio, 5,749. O spread, quando eu fiz a rolagem, encerrando o G22 e fazendo a venda no H22, foram de 38 pontos. Então, nosso médio passa para 5,787. A gente tem a projeção de 500 pontos de gain. Nosso alvo passa a ser 5,287. Perfeito?
E quanto que falta, se fosse fazer agora, ó, 5398, então a gente está a 111 pontos do nosso alvo. Lembrando que o meu recorde em operações com dólar é 397 pontos. Se bater os 500 pontos, será um novo recorde. Então, como fraquejou aqui no início da sessão depois de uma alta forte, é natural que tenha buscado esse novo fundo. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do dólar por aqui. Aí nós temos o Ibov, né, que aparentemente tem uma correção no tempo para aproximação do preço e da média de 21, que é a vermelha aqui na imagem. Né? Acima de 109.490 tem alvo a 115 mil pontos, que é o nosso desafio. Não vai bater hoje, né? Mas eu acho que bate nos próximos dias, os 115 mil pontos. Aí temos o BOVA11, faz também, na minha visão, um movimento de correção, no tempo. Movimento lateral, depois que esticou. Está sobre a média de 200, aqui o BOVA11 inclusive. Aí tem o milho, né, que a gente encerrou o racional entre 100 e 101 reais. Vamos esperar se tem uma nova oportunidade. Ó, tem uma região aqui de 98,88 que é importante. Vamos ver se gera uma oportunidade. E aí o mini índice, né? Aí a gente tem aqui o mini índice fez um pullback na região de 111.910 e na média de 21. Correto? Está deixando o sombra inferior. É uma correção no tempo também, aí assim a média de 21 vai subindo. E a gente tem aqui no intraday um canal, né, de baixa. Houve uma violação falsa. E se romper a região aqui de 112.500, romper e fechar, consolidar, pode buscar ainda hoje, talvez os 113 mil pontos, ou 112.920, acho possível. Perfeito? Então agora, o que a gente vai fazer? A Bolsa do Japão. Vamos ver aqui no diário. Arame de fundo começou um movimento de recuperação, acho que ele deve ter continuidade. Ó, vai abrir as bolsas americanas. Agora o petróleo tem algum sinal de topo, mas é a cabeça de um pivô. Aqui 89,46. E a cabeça do pivô aqui no WTI a 87,10, tá 87,50, respeitou. Então, por enquanto, não está deixando um topo duplo. Aí os títulos de 10 anos norte-americanos ainda passam a ideia do topo mais baixo que o anterior. Eu já olho aqui as bolsas americanas. Vamos falar de Europa primeiro. Ó, o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, está acionando este candle desenhado no dia 28 de janeiro, que é um spinning top. A mínima do spinning top 97,055. Aqui a gente tem 96,938 e depois 96,906 como suportes. Tem o Bovespa em dólares, que mostra força. Tendência de alta. Correto? Aumentando, diminuindo o zoom. Tem o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Nós temos uma pinça de fundo e respeitou a parte baixa de um canal. Aí nós teremos o índice DAX, Bolsa de Frankfurt. Está tentando uma recuperação, eu acho que fortalece aqui o movimento acima de 15.582. Eurostock 50, o ponto-chave 4.201. França, o ponto-chave 7053. E Reino Unido, ponto-chave 7596.
O EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, também passa por um processo de correção no tempo. Suporte imediato 31,06. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, pode repicar, mas eu penso que o viés é baixista. Nós temos o VIX em alta, mas eu penso que vai arrefecer ao longo da semana buscar a média de 21, pressionar essa região. Suporte imediato na máxima do dia 20 de dezembro a 27,39. Nós temos os títulos de 10 anos abrindo em alta, eu comentei. Aí tem o índice Nasdaq, que eu acho que tem condições de começar uma recuperação. O ponto-chave 14,002. O S&P, não acredito que feche negativo hoje. O ponto-chave no diário 4453. E o Dow Jones, que reúne as 30 maiores empresas do setor industrial. Ele tem o seu ponto-chave aqui 34,815. E falando um pouco da carteira Fly USA. Tesla. Eu acho que é uma mega compra na região, está acionando o martelo no rompimento de 857,50. Mercado Livre, na minha visão, uma mega oportunidade. Rompimento falso, né, de $1.001 aqui, a barra de sexta-feira forte, deve ter continuidade. A AMD é uma pechincha nesses níveis, é quase um padrão penetrante aqui e começou a reagir numa região de suporte, que fez fundo entre setembro e outubro. XP acho que é uma mega oportunidade, um movimento simétrico, ombro, cabeça, ombro invertido, pivô acionado. E United Steel não pode trabalhar nesse valor, está muito descontada, acima de 19,78 pivô de alta. GM eu acho que é uma mega oportunidade, um ativo com seus fundamentos descontados, na minha visão, montando um fundo duplo, um W, né, cujo eixo é 53,99. E Apple é Apple, né? Acionou pivô de alta a 164,39 e deve continuar subindo aqui, uma forte movimentação pós-balanço. Deere & Company, que é a John Deere, sim. Acho que um ou dois alunos perguntaram, é a John Deere. A minha expectativa é que ela acione um pivô de alta, que é a 382,88. Nós temos a 3M, que desabou, né, na sexta-feira. Eu acho que ela fica ainda mais interessante após essa queda. Acho que não tem sentido o 3M trabalhar nessa região. Veio numa região que montou fundo em janeiro do ano passado. E é claro, né, se ela trabalhar acima de 1,69,18, o fundo anterior, ela pode disparar, fortalecer a força compradora. E JP Morgan é uma ação que eu estava de olho, namorando. Vamos ver se JP Morgan... JP Morgan tem um sinal interessante no semanal. É uma região de suporte, precisa trabalhar acima de $144, ó. Para demonstrar força, está levemente acima disso. E tem Caterpillar, que para mim é uma verdadeira pechincha. É aquela dos tratores mesmo, das máquinas agrícolas. Na minha opinião, queridos, é uma verdadeira pechincha. Nessa região, deixa eu traçar inclusive uma LTA. Ó, tem uma LTA aqui interessante, dá até para puxar um pouco mais, né? E acho que está num ponto excepcional, quase ideal aí para compra. Ok? Então tá entregue, saúde e paz a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Uma ótima semana, pessoal, valeu!